Em algum ponto tranquilo das margens do grande rio, onde as águas correm preguiçosamente sob o sol que ainda boceja, uma vila desperta com o ritmo sereno que só o Egito antigo conhecia. A primeira luz do dia toca de leve as paredes de barro das casas simples, aquecendo-as aos poucos. Dentro de uma dessas moradas, feita de tijolos secos ao sol, o silêncio começa a ser preenchido com os ruídos delicados da manhã. O leve roçar do vento nas palhas do telhado, o balançar suave das folhas de tamareiras ao redor, e o som distante de uma ave aquática cortando o céu, como se avisasse que mais um dia começa. Numa esteira trançada com capim seco, estendida sobre o chão liso de terra batida, um homem se espreguiça devagar. Seu nome é Menem, e ele vive ali com sua esposa, Ti, e os 2 filhos, Nebu e Héria. Acordar cedo não é obrigação, é parte do fluxo natural da vida. O sol é o grande regente do cotidiano, e com ele, as pessoas despertam, vivem e repousam. Ti já se levantou antes mesmo do céu clarear totalmente. Seu corpo conhece de cor esse ritual. Em silêncio, ela toca os pés no chão fresco, cobre os ombros com uma túnica de linho leve e caminha até o pequeno pátio da casa. Lá, o fogo adormecido da noite anterior espera ser alimentado com gravetos secos, e logo uma pequena chama dança outra vez, aquecendo a manhã. Enquanto isso, Menem estica os músculos, sentindo o corpo acordar. Ele escuta o estalar do barro, no fogareiro, o suave borbulhar da água sendo aquecida, e sente no ar o cheiro amargo da cevada que será bebida ainda morna. Ele sorri, com os olhos meio fechados, saboreando aquele instante de paz. Pela fresta da parede onde o barro ruiu um pouco com o tempo, um raio dourado entra e ilumina o rosto ainda adormecido de Nebu. O menino, que tem 8 anos e adora observar os pássaros pela manhã, já começa a se remexer, e logo se junta ao pai, ainda de olhos inchados, com um cobertor fino nos ombros. Lá fora, a vila respira devagar. Algumas casas já têm suas portas abertas. Mulheres saem com pequenos cestos equilibrados na cabeça, indo buscar água nos canais cavados com sabedoria ao redor do rio. Outras amassam o pão com mãos firmes e tranquilas, enquanto crianças pequenas correm descalças sobre a terra fria, rindo baixinho, ainda não totalmente libertas do mundo dos sonhos. No ar, paira uma leveza. Não há pressa. Não há ruído de carros, nem barulhos agudos de máquinas. Apenas o som da vida se colocando em movimento, como o balé suave das palhas ao vento. Ti volta para dentro carregando um jarro com água fresca. Os cabelos escuros, ainda úmidos da lavagem, os olhos brilhando com a luz suave da manhã. Ela serve a cevada morna a Menem e senta ao lado dele. Não falam muito. Não é necessário. Há um tipo de conversa que só o silêncio conhece. Ao longe, os primeiros barcos de junco começam a riscar o espelho d'água do Nilo. Pequenos, mas determinados, eles seguem seu caminho de sempre, transportando mercadorias, pescadores, sonhos. O rio parece acordar junto com o povo, como se sussurrasse segredos antigos a cada ondulação leve. Dentro da casa, Héria, a filha mais nova, de apenas 5 anos, acorda aos poucos, puxando a manta até os olhos e espiando o mundo com curiosidade. Ela vê a mãe sorrir, ouve a voz do pai cantarolando uma melodia sem letra e se sente segura. O dia começa bem. Enquanto todos tomam sua bebida quente e mastigam pedaços do pão do dia anterior, ainda macio, a luz do sol se espalha mais forte, tocando os objetos da casa. Uma tigela de cerâmica simples, uma estatueta de um gato esculpido em madeira, alguns papiros enrolados com cuidado e pendurados na parede de barro. O dia ainda está no começo, mas já se mostra generoso. A temperatura está amena, os insetos não incomodam e o Nilo parece mais calmo do que o habitual. Menem agradece em pensamento aos deuses pelo sossego daquela manhã. Ele sabe que nem todos os dias são assim, mas quando são, merecem ser notados. Ali, no coração daquele mundo antigo, o cotidiano não se apressa. Ele se revela com lentidão e poesia.
E é nesse ritmo que tudo será contado daqui em diante. Porque no Egito Antigo, até o tempo parecia ter mais tempo. O sol já se ergueu por completo sobre o vale, espalhando seu calor gentil por sobre as margens do Nilo. Agora, a vila está desperta. Crianças brincam nos arredores, mulheres conversam enquanto amassam pão, e os homens se preparam para o trabalho nos campos ou na pesca. Mas antes de sair para o dia, há algo que ainda pulsa, silenciosamente. O espaço que acolhe essas vidas, a casa. No Egito Antigo, as casas eram como extensões do próprio corpo. Não apenas um abrigo, mas um reflexo do que se é, do que se sente e do que se espera. A casa de Menem-Iti é simples, como tantas outras, feita com tijolos de barro moldados à mão, secos ao sol paciente do deserto. Não há luxos, mas há beleza. Uma beleza silenciosa, feita de função e afeto. Do lado de fora, a estrutura parece modesta. As paredes são retas, sem janelas grandes, apenas pequenas aberturas altas para deixar entrar a luz do sol e manter a temperatura agradável. O telhado é plano, coberto com galhos secos e palha trançada. Em noites quentes, é lá que a família sobe para dormir sob o céu cheio de estrelas. Ao entrar, o ar parece mais fresco. Os pés tocam o chão de terra batida, firme e limpo. Tudo ali dentro é pensado para acolher e resistir, ao calor do dia, ao vento do deserto e ao passar do tempo. A casa é dividida em poucos ambientes. Um cômodo principal, onde a família se reúne para comer e conversar, um espaço reservado para o preparo dos alimentos e um pequeno recanto onde todos dormem juntos, lado a lado, enrolados em mantas, de linho rústico. Não há portas como conhecemos hoje. Apenas tecidos pendurados em algumas entradas, que balançam ao menor vento. Às vezes, esse tecido é erguido com cuidado, como quem anuncia sua presença sem perturbar o ambiente. Na parede do fundo, há marcas de mãos pequenas. Héria, a filha caçula, um dia brincava com barro e decidiu deixar ali sua assinatura. Ti sorriu quando viu e preferiu não apagar. Agora, toda manhã, ao preparar o fogo, ela olha para aquelas marquinhas e sente o coração aquecido. A mobília é mínima, mas suficiente. Um banco de madeira simples, cestos trançados de palha, algumas prateleiras feitas com galhos encaixados nas paredes. É nessas prateleiras que Ti guarda seus pequenos tesouros. Uma escultura de um gato, uma pulseira feita por sua avó e um pequeno amuleto em forma de escaravelho, que ela recebeu quando ainda era menina. O espaço para o preparo dos alimentos é uma extensão do pátio. Um forno de barro em forma de colmeia se destaca entre os utensílios. Ali, o pão é assado com calma. Há potes de cerâmica espalhados, com farinha de trigo, cevada e lentilhas. Um pequeno pilão de pedra, que já pertenceu à mãe de Menem, serve para moer os grãos. O cheiro do pão assando se mistura ao aroma das ervas secando ao sol. Mais ao fundo, o lugar do descanso. Não há camas altas, mas esteiras trançadas com fibras do próprio Nilo. Durante o dia, são enroladas e guardadas, para dar espaço ao convívio. À noite, são estendidas com cuidado. Cada uma tem sua posição, como se a casa soubesse onde cada corpo repousa melhor. Em um dos cantos, repousa um pequeno altar. Não é suntuoso, mas carrega reverência. Há uma imagem de Ísis, a deusa, mãe, feita com carinho por um artesão da vila vizinha. Ti sempre deposita ali uma gota de óleo perfumado ao entardecer. Às vezes, sussurra um pedido. Outras vezes, apenas agradece. As paredes da casa guardam calor durante o dia e liberam esse calor lentamente ao anoitecer. Há uma sabedoria antiga na construção dessas casas. Uma sabedoria que não precisa de cálculos, apenas de observação. Os egípcios aprenderam a dialogar com o ambiente, não a combatê-lo. E as casas são esse diálogo em forma de abrigo. Do lado de fora, no pátio, um pequeno canal conduz água do Nilo até uma cisterna rasa,
usada para lavar utensílios e refrescar o corpo. Há um banco de pedra ao lado, onde Menem costuma sentar ao fim do dia, observando o céu mudar de cor. Heria, às vezes, se senta ao lado dele, encostando a cabeça em seu ombro, sem dizer nada. Não é preciso dizer. A casa, apesar de pequena, é cheia de vida. Seus muros não são apenas barro, são história. Suas sombras não são apenas refúgio do sol, são descanso da alma. E suas paredes, marcadas por toques, desenhos infantis e o cheiro da cevada no ar, guardam muito mais do que se vê. E quando o dia termina e o céu escurece devagar, a casa parece se encolher em silêncio, abraçando seus habitantes num gesto invisível de cuidado. O dia já está em pleno movimento na vila às margens do Nilo, mas tudo ainda segue em um compasso tranquilo, como se o tempo por ali fosse maleável. Lento como as águas que deslizam, ao longe, obedecendo à vontade da terra e dos deuses. É nesse compasso que vive a família de Menem. E como tantas outras, ela se molda ao ritmo do rio. O Nilo não é apenas um rio. Ele é pai, mãe, mestre e caminho. Ele é alimento, calendário, promessa e mistério. E para Menem, Ti, Nebu e Heria, ele está presente em quase tudo. Ainda cedo, com o sol recém-alto no céu e o calor começando a se anunciar, Menem atravessa os campos próximos com o filho, Nebu. Os dois carregam ferramentas simples, uma enxada leve e uma pequena foice. O destino é uma faixa de terra fértil, um pouco além da vila, onde o rio, após sua última cheia, deixou um manto escuro de vida. Pai e filho caminham em silêncio por um tempo. Depois, Nebu começa a fazer perguntas. Por que a água às vezes sobe tanto? Por que os pássaros sempre cantam mais nos dias nublados? Por que o barro gruda mais nos pés quando está mais seco? Menem responde com paciência, às vezes com explicações, às vezes com histórias. Porque no Egito, a verdade muitas vezes vinha embalada em metáforas. Enquanto isso, Ti e Heria ficam em casa, cuidando de outras tarefas. Mas antes de qualquer coisa, elas vão até o canal que corta a vila, onde a água do Nilo foi desviada com engenhosidade. É lá que lavam as mãos, os cestos e as roupas. Heria adora ver o reflexo do céu tremular sobre a superfície da água. Ela tenta tocar seu próprio rosto espelhado ali e ri quando as ondas o despedaçam em 1000 partes. Ti aproveita o momento para ensinar a filha a carregar o cântaro de barro equilibrado sobre a cabeça. É um gesto de orgulho para as mulheres da vila. Leva tempo para aprender, mas Heria insiste, mesmo quando derruba um pouco da água. Ti não reclama, sabe que faz parte do caminho. Mais tarde, os 4 se encontram novamente para a primeira refeição mais completa do dia. O pão recém-assado, as tâmaras doces, um pouco de queijo fresco feito com leite de cabra e a cevada morna. Eles se sentam no chão do pátio, como sempre. O sol já está alto, mas uma sombra fresca protege o espaço. Nebu conta ao pai que viu pegadas estranhas perto das plantações. Menem ouve com atenção. Talvez um javali, talvez apenas galinhas desgarradas. Ti comenta que ouviu da vizinha sobre uma nova técnica de secar ervas ao sol e está curiosa para testar. Heria conta que viu um escaravelho empurrando uma bolinha de terra e pensou que ele parecia muito sério, como se estivesse em missão divina, e Menem ri, porque ela tem razão. No Egito, até os pequenos seres parecem guardar segredos dos deuses. Após a refeição, Menem e Ti caminham juntos até o campo mais distante, enquanto as crianças ficam com a vizinha. Eles observam o fluxo da água nos canais, conferem os sulcos feitos na terra e conversam sobre a próxima estação de cheias. O Nilo tem suas fases, e com ele, tudo muda. A terra precisa descansar, assim como as pessoas. Há tempos de plantar, tempos de colher e tempos de apenas esperar. Eles não têm relógio, mas têm o Nilo. E isso basta. À tarde, quando o calor se torna forte demais, todos descansam. As esteiras são estendidas sob a sombra. O corpo repousa e a mente vagueia. Heria adormece primeiro,
com os cabelos espalhados sobre a palha. Nebu finge que está dormindo, mas escuta os sons do rio ao longe, imaginando-se um pescador corajoso, navegando sozinho sob a luz das estrelas. Quando o calor diminui, todos voltam às suas tarefas. Ti prepara pequenas cestas com legumes e ervas, que vai trocar no mercado. Menem conserta um remo que quebrou na última pescaria. As crianças ajudam. Entre uma brincadeira e outra, às vezes, a família vai até a margem mais larga do rio, onde há um trecho de areia clara. Ali, lavam os pés, jogam água uns nos outros e ficam em silêncio olhando o horizonte. O rio parece infinito. Ti costuma dizer que ele começa no mundo dos deuses e termina na alma das pessoas. À noite, quando o céu começa a escurecer e a luz dourada se despede da vila, a família se reúne mais uma vez. Não há muito o que fazer além de conversar, rir, contar histórias. Às vezes um vizinho passa para trocar notícias. Outras vezes, é apenas o som das cigarras que preenche o ar. Antes de dormir, Ti passa um pano úmido sobre os pés das crianças, canta uma canção que aprendeu com a mãe e cobre os dois com mantas leves. Menem apaga a lamparina com um sopro, calmo, e a casa se silencia. E ali, entre paredes de barro, no colo da noite, a família repousa com o mesmo ritmo do rio. Lento, profundo, constante. O dia seguinte amanhece com a mesma delicadeza de sempre. O calor ainda tímido se estende sobre a vila como um lençol morno. E o vento fresco da manhã dança entre as palmeiras e os arbustos que margeiam os canais. Acordar cedo, para Ti, também é um momento de escolha. Que roupa vestir? Que colar usar? Que combinação silenciosa expressará melhor o dia que começa? Porque no Egito antigo, a roupa não era apenas proteção. Era expressão, beleza, respeito. Mesmo entre os mais humildes, o cuidado com o corpo e com o vestir fazia parte da rotina como um ritual sutil. E não havia vaidade nisso. Havia uma reverência à ordem do mundo, à harmonia das formas e ao reflexo dos deuses no cotidiano. As roupas eram quase sempre feitas de linho, uma fibra leve, clara, arejada. O linho era cultivado em campos especiais, colhido com atenção, depois batido, estendido, trançado. Era um processo longo e calmo, como tudo ali. E quando pronto, virava túnicas simples ou mantos mais elaborados, dependendo do ofício ou ocasião. Na casa de Menem, cada um tem suas peças bem cuidadas. Ti guarda tudo em um cesto de palha largo, coberto por um pano de algodão rústico. Há túnicas mais largas para os dias de campo, e outras, mais ajustadas, para dias de visita ou festividade. Os tecidos são lavados com cuidado e secos ao sol, que lhes dá um cheiro suave de pedra quente e vento limpo. Ti veste uma túnica branca, longa, que amarra com uma faixa colorida à altura da cintura. Nos pulsos, 2 braceletes de contas feitas com pedras do rio. Simples, mas belas. No pescoço, um colar de conchinhas, presente de sua mãe. Nos olhos, um leve traço de kohl, a pasta escura feita com minério moído, que protege do sol e dá destaque ao olhar. Ela se sente bem, e quando passa o pano úmido nos braços, sente também o frescor da manhã tocando sua pele. Menem prefere roupas leves, quase sempre em tons claros. Sua túnica é mais curta, para facilitar o trabalho. Um pedaço de tecido enrolado à cintura serve como proteção para as pernas. Quando sai ao campo ou vai pescar, enrola o manto no ombro e prende com um nó simples, como quem sabe o que precisa e não quer se atrasar. Nebu, o menino, ainda se diverte com a liberdade de não usar nada, por longos períodos do dia. Como outras crianças, muitas vezes corre pela vila com a pele dourada ao sol, apenas com um cinto de corda trançada e uma pulseira de madeira no braço. Mas nos dias mais especiais, veste uma pequena túnica com desenhos bordados por Ti. Ele gosta de se ver refletido na água quando está com ela. Héria, sempre observadora, adora os enfeites. Pega escondido as contas da mãe, coloca no pescoço e corre para o pátio, dizendo que é uma sacerdotisa.
Ri sozinha, enquanto a sombra das palhas cria desenhos no chão. Ti, vendo a cena, finge estar brava, mas sorri com os olhos. Sabe que brincar com enfeites também é aprender a se reconhecer. As roupas não mudam muito ao longo do tempo. Há uma estabilidade no vestir egípcio que reflete também a estabilidade dos ciclos da natureza ali. O importante é que a roupa seja confortável, respeitosa e limpa. A limpeza, aliás, é uma virtude muito estimada. Tomar banho não é raro, e usar perfumes e óleos aromáticos é um gesto comum, de cuidado consigo e com os outros. Falando em perfumes, Ti prepara pequenos potes de argila com óleo de moringa e flores secas. Passa nas têmporas e atrás das orelhas. Quando vai ao mercado, o aroma sutil a acompanha como uma trilha invisível de presença. Os mais ricos, claro, têm roupas mais elaboradas. Linho tingido com pigmentos raros, túnicas com bordados coloridos, sandálias feitas com couro fino, enfeites de ouro. Mas mesmo entre os mais simples, o senso de estética é apurado. Há um respeito natural pelas proporções, pelas cores suaves, pelos adornos que não gritam, apenas sussurram identidade. Às vezes, Ti troca pequenos pedaços de tecido por alimentos ou utensílios. Ela sabe bordar e faz isso com paciência, criando desenhos que lembram flores, aves ou ondas do rio. Outras mulheres vêm até ela para encomendar faixas ou cintos. E nesses encontros, não falam apenas de roupas. Falam da vida, das crianças, dos deuses. O bordado vira desculpa para o afeto. À noite, ao guardar as peças do dia, Ti passa a mão sobre cada tecido, como se agradecesse. Dobras suaves, cheiros de ervas, pequenas manchas de barro que contarão histórias depois. A roupa, no Egito, era mais do que pano. Era memória. Era ligação. Era poesia sobre a pele. E assim, com linho ao vento, colares de pedras e olhos pintados de sombra, os egípcios seguiam seus dias. Não apenas vestidos, mas honrando com cada detalhe a beleza possível em meio à simplicidade. A manhã avança, com suavidade. O calor ainda não incomoda, e a brisa leve que vem do rio passeia pelas frestas da casa, levando consigo o cheiro que todos ali reconhecem com afeto. O cheiro do pão sendo assado. Um aroma profundo, morno, reconfortante, que parece abraçar quem o sente. Ti já está acordada há algum tempo. Enquanto os primeiros raios do sol esquentavam o barro da parede externa, ela amassava a massa macia em uma bacia de pedra, com gestos lentos, quase rituais. A farinha de cevada, misturada com um pouco de água e sal, já tinha descansado o suficiente. O fermento natural, guardado de um dia para o outro, fazia seu trabalho em silêncio, expandindo o pão como se soprasse vida dentro dele. Menem, sentado próximo ao pátio, observa a cena com tranquilidade. Ele gosta de ver Ti preparar o pão. Há algo hipnótico na forma como ela molda os pequenos discos com as mãos úmidas, ajeitando cada um com a ponta dos dedos, antes de colocá-los no interior do forno de barro, que já crepita com as brasas, alimentadas pouco antes do amanhecer. O forno, feito com carinho por Menem anos atrás, é como um companheiro silencioso da casa. Em forma de colmeia, ele guarda o fogo com paciência. A boca redonda exala calor, e a fumaça que escapa pelas pequenas aberturas do topo sobe em espirais suaves, perfumando o ar com promessas de alimento. Héria, a pequena, já está de pé, sentada num banquinho de madeira com os pés balançando, no ar. Ela observa a mãe com os olhos atentos. De vez em quando, estende a mão e tenta pegar um pedaço de massa crua, mas Ti afasta com um gesto firme e gentil. Depois, pequena, quando estiver pronto, quentinho e dourado. Enquanto isso, Nebu chega correndo do lado de fora, trazendo na mão algumas tâmaras frescas que colheu do chão, caídas de uma palmeira próxima. Estão doces, mãe, diz ele, oferecendo com orgulho. Ti prova uma e sorri. Muito doces. Você tem olho bom, meu filho. Em pouco tempo, os primeiros pães estão prontos.
Ti os retira do forno com um pedaço de pano dobrado, colocando-os em uma bandeja de cerâmica para esfriar levemente. O cheiro agora toma conta de todo o espaço. É um cheiro que se mistura ao da cevada levemente tostada, que Menem está preparando em uma pequena panela ao lado. Ele a tritura com uma pedra e a mistura com água aquecida, criando uma bebida encorpada, suave e escura, a bebida da manhã de tantas famílias egípcias. Quando todos estão sentados, a refeição começa. Em silêncio, como é costume, mas com os olhos trocando olhares tranquilos. O pão, ainda morno, é partido com as mãos. Por vezes, é mergulhado no azeite de nabo com ervas, ou comido junto das tâmaras doces trazidas por Nebu. A cevada quente aquece o estômago e desperta os sentidos com gentileza. Não há excessos, mas também não há carência. O suficiente é para eles uma bênção, e o bastante, uma forma de viver em paz. Te lembra de sua infância enquanto mastiga lentamente. Lembra da mãe amassando o pão com as mesmas mãos firmes que ela agora repete. Lembra da avó ensinando que o primeiro pão do dia nunca se parte com pressa, que ele carrega a energia da casa, da terra, do rio, e por isso deve ser honrado. Taí não fala isso aos filhos, mas deixa que percebam, em silêncio, pela maneira como ela segura o alimento. Menem, por sua vez, olha para as crianças e sente uma gratidão discreta. O pão ali é mais do que farinha, é memória, é o elo com os que vieram antes, e é o que o sustenta para os que ainda virão. Quando todos terminam, os restos são cuidadosamente guardados. Um pouco de pão será levado ao campo. Outro pedaço será deixado para a vizinha idosa. E o último, menor, será colocado ao lado da imagem da deusa Ísis, como agradecimento por mais um início de dia. Héria lambe os dedos. Nebu corre lá fora brincar. Ti limpa a bancada com um pano úmido, e Menem suspira, satisfeito. A manhã seguiu seu curso, e o café da manhã, embora simples, trouxe com ele tudo o que importa. Porque no Egito, onde a areia e a água se encontram, onde o tempo caminha ao lado da vida, cada refeição é também uma oração. O sol sobe preguiçoso, mas firme sobre a vila. Seu calor já começa a tocar os ombros e a testa dos que saem de casa com cestos, ferramentas e mantas enroladas nos braços. É hora de trabalhar. E no Egito Antigo, o trabalho não era só um dever. Era parte do fluxo natural da vida. Era o que conectava cada homem, cada mulher, ao tecido invisível do império, ainda que eles não pensassem nisso dessa forma. Menem, como muitos naquela margem do Nilo, é agricultor e pescador. Seu sustento vem da terra e da água, e sua relação com ambas é de respeito profundo. Ele não possui a terra, ele cuida dela, e ela, em troca, o alimenta. Cada semente que planta, cada peixe que tira da correnteza, é tratado com a reverência de quem compreende que nada ali é garantido. Hoje, ele e outros homens da vila caminham juntos até o campo, com os pés descalços pisando o barro fresco, deixado pela última cheia. O terreno está úmido, fértil, escuro como carvão molhado. A plantação de trigo começa a despontar, os caules finos balançando com o vento. Menem leva nas mãos uma enxada leve, feita de madeira e pedra polida. O cabo já se moldou aos seus dedos com o tempo. Eles trabalham em silêncio, cada um com sua função. Uns cavam os sulcos, outros plantam. Alguns cuidam da irrigação, direcionando a água dos canais menores com pás de madeira. De tempos em tempos, um canto baixo começa. Uma melodia antiga, passada de pai para filho, que embala o movimento, das mãos e dos corpos. O som preenche o ar como uma prece discreta, sem palavras, apenas ritmo e intenção. Enquanto isso, nas margens do canal, outras mãos também se ocupam. Mulheres trançam cestos, costuram, preparam os legumes colhidos para a troca no mercado. Algumas cuidam dos animais menores, cabras, galinhas, gatos que rondam atentos. Tudo ali é útil, tudo tem seu lugar. Mais ao sul da vila, os artesãos já estão de pé há horas. Num pequeno galpão de barro,
2 homens moldam potes de argila no torno de madeira, enquanto uma mulher mais velha entalha figuras de madeira, deuses, animais, brinquedos. Cada objeto que sai dali será usado por alguém, seja numa casa simples ou num templo suntuoso. Não há pressa. O acabamento precisa ser suave. O equilíbrio precisa estar certo. Ti, por sua vez, trabalha de outro jeito. Ela costura faixas de linho, trançando fios de cor com precisão. Também prepara pomadas e perfumes com ervas que colhe e seca. À tarde, irá ao mercado da vila vizinha, trocar parte disso por tâmaras e um pouco de mel. Ela conhece bem o valor das coisas e também sabe quando é hora de dar sem pedir nada em troca. E as crianças? Elas também trabalham, mas de maneira diferente. Nebu já ajuda o pai no campo. Aprende a distinguir os tipos de solo, a identificar pegadas de animais que indicam perigo. Héria ainda é pequena, mas ajuda a mãe a escolher as ervas, a segurar a ponta do pano, a carregar pequenas jarras de barro. Tudo é aprendizado. Tudo é parte da formação que não vem de palavras, mas de exemplos vividos. Há também os escribas, poucos, mas respeitados. Um deles passa pela vila hoje, a caminho de outro povoado. Carrega consigo um estojo de papiros enrolados e pincéis finos com tinta feita de fuligem. Ele para por um instante para conversar com Menem. Pergunta sobre a colheita, observa o solo, anota algo rapidamente. Sua função é registrar, calcular, relatar ao palácio. Mas sua presença não impõe distância. Ele senta à sombra por alguns minutos, aceita um pedaço de pão e segue viagem com um gesto calmo. O trabalho, ali, não é pesado por ser forçado. É intenso, mas não opressivo. Há uma harmonia entre esforço e pausa, entre o fazer e o contemplar. Quando o sol atinge o ponto mais alto, todos param. Sentam-se à sombra, bebem água, compartilham comida, falam pouco. Escutam o vento e quando o calor cede e o dia se inclina para a tarde, retomam suas tarefas com menos vigor, mas com a mesma presença. O trabalho é parte do corpo. Os calos, as marcas no rosto, o bronzeado da pele, tudo conta uma história de pertencimento. Não a vergonha no suor, a dignidade. Ao fim do dia, Menem retorna com os ombros um pouco curvados, mas o olhar sereno. Carrega um peixe fresco, colhido de uma rede deixada de manhã cedo. Ao vê-lo, Héria corre até o portão de barro, pulando de alegria. Ti sorri. Ao fundo, já separando os temperos. O império, com suas pirâmides, seus palácios e suas estátuas imensas, parece distante. Mas ele vive ali, nas mãos calejadas de Menem, nas tranças de linho de Ti, nas palavras do escriba, nos potes de barro moldados com precisão. A vida comum é o que sustenta o extraordinário. E no Egito Antigo, onde o tempo é líquido e a rotina é quase sagrada, o trabalho não é só o que se faz, é o que se oferece ao mundo, dia após dia, como parte de algo muito maior. O sol já se inclina no céu quando Ti arruma os últimos itens em seu cesto de palha. O pano que o cobre é bordado à mão com pequenas flores azuis, e sob ele repousam tiras de linho costuradas com capricho, um pote pequeno de unguento de ervas, e 2 pedaços de pão recém-assado embrulhados em folhas secas. É dia de mercado. Ir ao mercado não é apenas uma tarefa prática, é um momento esperado. Ali, tudo pulsa com vida. É onde os caminhos da vila se encontram, onde as notícias circulam, onde o escambo alimenta não só o corpo, mas também a convivência. Ti pega Héria pela mão e parte pela trilha de terra batida que liga a vila ao povoado vizinho. No caminho, outras mulheres caminham com o mesmo propósito. Algumas equilibram jarras na cabeça, outras levam pequenos cabritos para trocar. Os passos são calmos, mas decididos. O mercado não exige pressa, exige presença. Ao chegarem, o som é o primeiro a se anunciar. Vozes se sobrepondo em murmúrios, gargalhadas, sons de instrumentos simples tocados por crianças, o barulho de cabras e o bater ritmado de pilões. Depois, vêm os cheiros. O perfume doce das tâmaras,
o aroma forte do alho recém-colhido, a fumaça leve de incenso queimando em um canto, os óleos aromáticos sendo testados nas mãos das comerciantes. As cores saltam aos olhos. Os cestos estão cheios de frutas, verduras, grãos. Há tecidos estendidos em cordas improvisadas, com tons que vão do cru do linho ao azul claro tingido com pigmentos vegetais. Alguns potes de cerâmica pintados chamam a atenção com seus desenhos delicados. Um menino oferece peixes secos em uma folha de papiro. Uma moça trançando o cabelo sentada sob uma árvore trabalha enquanto canta, atraindo outras com sua melodia. Ti para diante de uma barraca onde uma mulher idosa vende amuletos. Os olhos da senhora são pequenos, apertados pelo tempo, mas brilham, com atenção a cada cliente. Héria se aproxima devagar e observa os escaravelhos, olhos de oros e figuras de gatos em miniatura. Ti sorri. Deixa a filha pegar um nas mãos e, depois de negociar com delicadeza, troca o colar de conchinhas que havia feito no mês anterior por 2 pequenos amuletos de pedra lisa. Mais adiante, Ti encontra Meret, uma amiga de juventude que agora mora em outro povoado. As duas se abraçam com afeto contido e trocam novidades. Enquanto falam, suas mãos trabalham. Uma desenrola tecidos, a outra mostra um novo unguento feito com resina e folhas de mirra. Elas trocam mais do que produtos, trocam memórias, impressões, cuidados. A lógica do mercado é simples, mas profunda. Não há moedas aqui. O escambo é o que vale. Tudo tem um valor relativo, que varia com a estação, com a necessidade, com a abundância. Mas mais do que isso, há um senso de equilíbrio implícito. Se alguém leva mais do que deveria, logo o murmúrio se espalha. A justiça não é oficial, mas está presente no olhar coletivo. Héria, com os olhos encantados, prova um pedacinho de figo seco dado por um ancião de barba branca. Ele sorri e diz que ela tem olhos atentos, sinal de inteligência. Ela agradece, com um olhar tímido, e se aninha ao lado da mãe. Ti sabe que essas pequenas trocas de afeto são tão importantes quanto as mercadorias. Perto do centro do mercado, um escriba jovem anota informações em um papiro estendido sobre uma tábua. Ele registra o que é cultivado em cada vila, quais produtos circulam, quais famílias estão vendendo mais pão, mais peixe, mais cerâmica. O registro não serve apenas ao palácio. Ele ajuda a prever o que vai faltar, o que precisa de mais cuidado, o que deve ser valorizado. No fim da tarde, com o cesto mais leve e o coração mais cheio, Ti e Héria começam a voltar para casa. Agora levam novas ervas, um pote pequeno de mel, uma fita azul para o cabelo e uma pedra arredondada que Héria insiste em levar como lembrança. O sol já está mais baixo e o caminho de volta é feito em silêncio, com passos lentos e sombra longa. Ao chegar em casa, Menem já está no pátio afiando uma ferramenta. Nebu ajuda a recolher lenha para a noite. Ti mostra as trocas do dia, e todos se reúnem ao redor da bandeja com os alimentos. Há pão, há mel, há risos. Há o que compartilhar. O mercado, afinal, não era só um lugar de mercadoria. Era um lugar de encontro, de reconhecimento, de vida comunitária. E no Egito, onde o tempo corre como o Nilo, lento, mas constante, esse tipo de conexão era tão essencial quanto a água que rega os campos. O sol ainda está alto, mas já começa a amolecer seus raios. As sombras se alongam devagar sobre a terra clara, e as cigarras dão início a seu canto preguiçoso. É nesse intervalo suave entre o meio do dia e o cair da tarde que as crianças da vila se espalham pelos cantos, como sementes ao vento, em um trecho de chão batido, não muito. Longe da casa de Menem, Héria e outras crianças se reúnem. O espaço é simples. Algumas pedras grandes delimitando a área, um tronco seco que serve de banco e um montinho de areia onde traçam desenhos com galhos. Mas ali, naquele pequeno pedaço de mundo, nascem reinos, aventuras, segredos. No Egito Antigo, a infância era vivida com liberdade e ritmo próprio. As crianças não eram ignoradas nem mimadas. Eram observadas com carinho, guiadas com paciência. Elas aprendiam com os olhos, com as mãos,
com os ouvidos atentos. E, acima de tudo, aprendiam brincando. Héria segura um boneco feito de barro, seco, com braços curtos e um sorriso meio torto. Foi Ti quem o moldou, em uma tarde silenciosa de inverno. O boneco já perdeu um dos olhos, mas Héria diz que agora ele vê melhor, porque aprende a enxergar com o coração. Nebu, por outro lado, gosta de jogos de desafio. Hoje está disputando uma partida de Senet, um jogo antigo, feito com um tabuleiro riscado na pedra e pequenas peças de madeira pintadas. O jogo exige atenção, cálculo e um toque de sorte. E é levado a sério pelos meninos mais velhos, que fingem ser escribas, soldados ou sacerdotes quando vencem. As crianças correm, tropeçam, caem e se levantam. Algumas brincam de imitar. Os adultos, uma menina carrega um cesto vazio como se fosse ao mercado. Um menino finge arar a terra com uma vara. Outras apenas observam. Veem os pássaros no céu, tentam imitar seus cantos, colecionam folhas diferentes, empilham pedrinhas. Às vezes uma história é contada. E essa é uma parte mágica do tempo das crianças. Uma senhora de voz rouca, sentada sob a sombra de uma tamareira, chama os pequenos ao redor. Ela fala com calma, com pausas, com os olhos semicerrados. Conta sobre um rei que falou com o deus Sol, sobre uma cobra que guardava um tesouro no deserto, sobre uma menina que ouvia o vento falar. As crianças escutam em silêncio, algumas com os olhos fechados, como se tentassem ver as imagens por dentro. Ti, ao longe, observa Héria sentada entre as outras. O rosto da filha está sério, concentrado. Ela sabe que as histórias não são apenas para entreter. São sementes lançadas na mente em formação. Sementes que um dia podem florescer em coragem, em gentileza, em sabedoria. Nebu, ao final do jogo, corre para ajudar um vizinho mais velho a buscar água. Não foi pedido. Ele apenas viu que podia ser útil. No Egito, aprender a viver era aprender a perceber o momento certo de agir. Isso se ensinava com o tempo, com o olhar atento dos pais e com a convivência diária. Quando o sol finalmente começa a descansar e o céu se pinta de um dourado suave, as crianças vão se recolhendo. Algumas voltam nos ombros dos irmãos, mais velhos, outras de mãos dadas com os pais. Héria traz o boneco de barro nos braços, envolto num pedaço de pano como se fosse um bebê. Nebu chega ofegante, suado, mas com o sorriso de quem brincou até a última gota de luz. Ao entrar em casa, lavam os pés, trocam de roupas, bebem água fresca. Ti penteia os cabelos de Héria com os dedos e retira a poeira das bochechas. Menem pergunta como foi o jogo. Nebu narra com emoção o lance final. E todos riem, como se estivessem vendo o tabuleiro diante dos olhos. Na hora de dormir, Héria pede uma história. Ti se senta ao lado da esteira, acaricia os cabelos da filha. Começa. Mas desta vez é Héria quem termina o conto. Inventa um final novo, onde a cobra guardiã vira amiga da menina e a ajuda a encontrar uma flor rara no meio do deserto. Ti beija sua testa. Você está pronta para contar suas próprias histórias agora. Sussurra. Porque o tempo das crianças, no Egito, não era só brincadeira. Era o ensaio do mundo. Naquela vila quieta à margem do Nilo, onde o tempo caminha ao lado da vida com passos lentos e firmes, a figura da mulher ocupa um espaço de silêncio cheio de presença. Ela não se impõe com palavras altas, nem exige reverência, mas basta observar seu ritmo, suas mãos, seus gestos, para entender que ali, onde tudo floresce e retorna, é ela quem sustenta a continuidade do mundo. Ti acorda antes dos outros. É ela quem sopra o fogo para o primeiro pão do dia, quem penteia os cabelos da filha com dedos molhados, quem tece faixas e costura mantos ao longo da tarde. Mas sua força não está apenas no que faz, está na forma como faz. Com atenção, com zelo, com um tipo de amor que não precisa de nome. No Egito antigo, a mulher tinha um papel central. Diferente de outras sociedades da mesma época, ali, ela podia possuir terras, assinar contratos, herdar bens,
e até divorciar-se se desejasse. Mas acima dos direitos formais, havia algo mais sutil. O respeito natural que lhe era atribuído por ser base da casa, do sustento, da sabedoria cotidiana. Na vila, Ti é consultada. Outras mulheres vêm até ela perguntar sobre um machucado, pedir conselhos sobre tecidos, trocar sementes. Ela escuta com atenção, responde quando tem certeza e, quando não sabe, apenas acolhe. Porque às vezes, o que se precisa é só isso, ser ouvida. Durante o dia, seu trabalho se espalha em diferentes direções. Em certos momentos, é mãe. Em outros, curadora. Também é artesã, gestora do lar, contadora de histórias, observadora do tempo. Quando Ti está na margem do canal lavando roupas com outras mulheres, o lugar se enche de vozes baixas, de risos, de olhares cúmplices. É ali que se partilham dores e notícias, que se cantam canções antigas, que se desfazem medos. Os homens respeitam esse espaço. Não o invadem, não o regulam. Sabem que há ali uma sabedoria que lhes escapa. E tudo bem. À noite, quando a vila se silencia aos poucos, Ti senta com a filha no colo e desfaz tranças, limpa os pés, passa óleo nos pulsos. Conta sobre a avó de sua avó, que sabia interpretar os sonhos das mulheres grávidas, e dizia que cada criança que nascia carregava o som de um rio por dentro. Héria escuta em silêncio, imaginando se seu rio já está desperto. As mulheres mais velhas da vila são ainda mais ouvidas. Há uma senhora chamada Kizzy, que não vê muito bem, mas enxerga além. As mais novas vão até ela em silêncio. Levam frutas, trazem dúvidas. Kizzy toca os rostos com os dedos e murmura palavras que parecem sementes lançadas ao vento. Quando Ti estava grávida de Nebu, foi Kezi quem lhe ensinou a ouvir o corpo, a confiar no tempo do filho. No templo, onde os deuses têm morada de pedra e sombra, as mulheres também entram. Levam oferendas, acendem óleos, fazem pedidos e agradecimentos. Algumas, em cidades maiores, são até sacerdotisas, guiando cerimônias, interpretando sinais, cuidando da ordem sagrada das coisas. Mas mesmo longe dos templos, cada casa tem sua própria forma de culto. E ali, muitas vezes, é a mulher quem guarda essa chama. Ti mantém um pequeno altar com a imagem de Ísis, deusa mãe e símbolo da força feminina. Todos os dias, ao entardecer, ela deposita uma gota de perfume, um grão de cevada, um pensamento, bom, não faz alarde. Faz com devoção tranquila. Héria, observando tudo isso, começa a entender que ser mulher é crescer como uma árvore, de forma lenta, profunda, firme. Que sua mãe não é apenas cuidadora, é também construtora de sentido. Que suas palavras, mesmo as que não são ditas, moldam o espaço ao redor. E Menem, ao lado, não se incomoda com essa centralidade. Pelo contrário. Ele sabe que sem Ti, nada ali se manteria. Nem a casa, nem o campo, nem o afeto que une tudo. Ele a respeita como se respeita o rio. Não porque é barulhento, mas porque é essencial. No Egito, onde a areia e a água se encontram, onde os deuses têm forma de mãe e os mitos nascem da fertilidade, a mulher é pilar e horizonte. Não precisa provar nada. Basta existir em sua inteireza. Naquela vila que repousa tranquila à margem do Nilo, não são apenas as pessoas que compõem o ritmo da vida. Há um vai-e-vem silencioso e constante de outros seres, alguns domésticos, outros selvagens, que sem pedir licença habitam os mesmos caminhos, compartilham os mesmos alimentos e, às vezes, até os mesmos silêncios. Os animais, no Egito Antigo, não eram apenas úteis. Eram também companheiros, guardiões e sinais dos deuses. Viviam entre as casas, nos campos, nos templos. Eram cuidados, respeitados e, muitas vezes, amados como parte da família. Na casa de Menem, há um gato chamado Nefru. De pelagem clara e olhos atentos,
Nefru circula com a elegância que só os gatos egípcios parecem ter. Ninguém lembra exatamente quando ele apareceu. Um dia estava ali, enroscado na sombra do forno, aceitando pedaços de peixe e ronronando baixinho. Desde então, nunca mais se foi. Ti acredita que ele protege a casa. Dizem que os gatos veem o que os olhos humanos não alcançam: espíritos, intenções, mudanças no vento. À noite, Nefru dorme aos pés de Héria, e pela manhã já está vigiando os arredores do pátio, como um pequeno sacerdote de 4 patas. Menem também tem seus companheiros. Um boi robusto ajuda no arado durante a estação de plantio. Não fala, não exige nada, mas sua presença é de uma dignidade silenciosa. Ao fim do dia, Menem passa a mão em seu dorso com carinho, agradecendo sem palavras pela força partilhada. Também as cabras de uma vizinha próxima, que escapam vez ou outra e aparecem no quintal de Ti. Héria adora alimentá-las com folhas verdes. E embora Ti finja estar irritada com a bagunça, no fundo gosta da movimentação. Diz que é sinal de sorte quando um animal aparece sem ser chamado. Mas nem todos os animais estão tão perto. Alguns habitam o imaginário, os mitos, os muros dos templos. O crocodilo, por exemplo, é temido e venerado. Vive nas partes mais profundas do rio e representa o deus Sobek, força, fertilidade e também destruição. Quando um crocodilo é avistado, a vila se agita. Mas ninguém pensa em matá-lo. Em vez disso, oferecem pão e orações para que ele siga seu caminho, em paz. As cobras também são vistas com reverência. Algumas são símbolo de proteção, outras, de cura. E há aquelas que aparecem nos sonhos, anunciando mudanças. Kizzy, a mulher idosa da vila, diz que uma serpente, cruzando o caminho, pode significar que os deuses querem falar. E quando isso acontece, é melhor ouvir. As aves são mensageiras. Os ibis, com seus pescoços longos, são ligados ao deus Thoth, o escriba dos céus. Quando um deles pousa perto da vila, os mais velhos se calam e observam. Ti já viu isso acontecer, uma vez. A ave ficou ali, parada, olhando a água. Depois, alçou voo. No dia seguinte, choveu. Algo raro, mas bem-vindo. Nas casas mais abastadas, os animais são enfeitados. Gatos com brincos dourados, macacos treinados para entreter, cães com colares de couro. Mas mesmo nas vilas simples, há um cuidado visível. Uma galinha doente recebe infusões de ervas. Um filhote de cabra é amamentado à mão. Há uma compreensão mútua, como se humanos e animais compartilhassem uma mesma alma em ritmos diferentes. Nebu, curioso como sempre, coleciona penas caídas, cascos secos, ossos de peixes. Taia guarda tudo em um pequeno pote de barro. À noite, ele pergunta sobre cada um. Menem conta histórias, de gatos que protegiam os mortos, de cães que guiavam os viajantes perdidos no deserto, de escaravelhos que empurravam o sol pelos céus, e, quando a noite cai, é o uivo distante de um chacal que embala o sono da vila. Alguns se assustam, outros, como Ti, apenas escutam. É Anubis passeando entre os sonhos, ela diz baixinho. Héria sorri e fecha os olhos. Sabe que está protegida. No Egito Antigo, onde a vida se entrelaça com o invisível, os animais não são apenas criaturas. São pontes, são espelhos, são pedaços da divindade que decidiram caminhar ao lado dos homens. Depois de um dia longo, sob o sol que aquece mais do que queima, os corpos pedem pausa. Não um descanso apressado, mas um repouso lento, quase cerimonial. E no Egito Antigo, havia um lugar onde essa pausa ganhava uma profundidade diferente. O templo. Na vila de Menem e Ti, não há um grande templo de pedra como os que existem nas cidades. Mas há um santuário simples, feito com blocos de barro e adornado com símbolos entalhados em madeira. Um altar pequeno, rodeado de árvores, onde o tempo parece se dobrar sobre si mesmo, como se respirasse mais devagar. É para lá que alguns moradores vão quando o sol começa a se deitar. Não por obrigação, mas porque há algo naquele lugar que convida ao silêncio.
Não é preciso falar com os deuses. Às vezes, só estar ali, sentar-se à sombra fresca e escutar o som do vento passando por entre os ramos já é suficiente. Ti gosta de ir sozinha quando pode. Senta-se num banco de pedra, alisa a túnica sobre os joelhos e observa o desenho das folhas no chão. Leva consigo um pequeno frasco de óleo perfumado, que abre com delicadeza. Umedece os pulsos, respira fundo e fecha os olhos. Nesse gesto simples, ela se reconecta com algo maior, com a memória de sua mãe, com a presença dos deuses, com ela mesma. Menem, de tempos em tempos, também vai. Não fala muito disso. Apenas some por um tempo e volta com os olhos mais calmos. Uma vez levou Nebu, e o menino ficou impressionado com o silêncio do lugar. Parece que até os pensamentos andam devagar aqui, ele disse. Menem apenas assentiu. O templo, mesmo pequeno, tem sua beleza. Um desenho de Ísis pintado, em um dos muros, um vaso com flores secas trocadas toda semana, um sino de barro que tilinta ao sabor do vento, e às vezes, um sacerdote vindo de longe passa por ali, queima resina, murmura orações e parte. Mas mesmo em sua ausência, o espaço se mantém sagrado. As crianças, quando vão, respeitam o ambiente de outro jeito. Ficam mais quietas, sentam, perto das mães, olham para o céu como se estivessem buscando um sinal. Héria uma vez perguntou se o templo era a casa do céu na terra. Ti respondeu que era mais como uma janela, uma abertura por onde o invisível podia entrar sem bater. Ao redor do templo, há árvores de sombra densa. Muitas vezes, as mulheres da vila se reúnem ali para descansar no meio da tarde, levando seus filhos pequenos. Os homens, após o trabalho pesado do campo, passam pelo templo para lavar o rosto, sentar por alguns minutos, deixar o peso do corpo se dissolver um pouco na brisa fresca. O lugar não julga, não exige preces, nem sacrifícios. Ele apenas existe, como o próprio rio, um ponto de equilíbrio, de suavidade, como se o mundo, por alguns minutos, pudesse ser apenas silêncio e vento. Às vezes, alguém deixa ali uma oferenda simples, um punhado de grãos, uma pedra bonita, uma concha trazida do rio, não para pedir algo, mas para agradecer, pelo dia, pela colheita, pela saúde, ou simplesmente pela chance de respirar em paz. Quando o sol começa a sumir por trás das palmeiras, o templo muda de cor. Suas paredes de barro ficam douradas, e os desenhos pintados parecem ganhar vida sob a luz morna da tarde. É nesse momento que a vila se recolhe aos poucos. Os passos são mais lentos, os gestos mais leves. O cansaço se mistura com o contentamento. Ti volta para casa sentindo os ombros mais soltos. Nebu carrega um graveto em forma de cobra, dizendo que é um presente de Thoth. Héria segura a mão da mãe e não diz nada, apenas caminha. E quando a noite chega, trazendo o frescor que tanto se espera, o templo permanece ali, quieto, inteiro, receptivo, como um velho amigo que não precisa falar para estar presente. No Egito Antigo, onde o visível e o invisível se tocam o tempo todo, o templo não era apenas um lugar sagrado. Era também um lugar de descanso, um lugar para se esvaziar. E, ao fazer isso, se lembrar do que realmente importa. Enquanto a vila acorda devagar, entre o perfume do pão e o cantar das aves, um homem já está de pé há algum tempo. Seu nome é Petu, e diferente dos que cultivam a terra ou pescam nas margens do rio, ele cultiva palavras. Seus instrumentos não são enxadas ou redes, mas pincéis finos, tinta de carvão e tiras de papiro. Ele é um escriba. No Egito Antigo, ser escriba era um ofício respeitado. Aquele que dominava da escrita não apenas anotava o que acontecia, ele preservava. Era como um jardineiro do tempo, plantando frases que floresceriam séculos depois. Petu sabe disso, e embora não fale com grandiosidade, carrega nos olhos a tranquilidade de quem entende que a palavra pode tocar o eterno. Ele se senta sob a sombra de uma árvore perto do canal, onde o vento sopra mais fresco. O papiro estendido sobre a tábua tem cheiro de planta seca e tinta molhada. Com gestos leves,
Ele desenha sinais curvos, linhas finas, figuras que parecem pequenas danças no papel. Cada traço carrega som, sentido e segredo. O idioma dos deuses, dizem alguns. Menem o cumprimenta com respeito. Ti, quando passa, oferece um pedaço de pão e um pouco de água. As crianças olham com curiosidade, tentando decifrar o que está sendo escrito. Petu não se incomoda com os olhares. Sabe que a escrita também é encantamento. Petu aprendeu seu ofício ainda menino, levado por um tio à cidade grande, onde passou anos entre papiros, pedras e professores. Voltou à vila mais velho, não com ar de superioridade, mas com a vontade de anotar o que os outros vivem e sentem. Ele escreve sobre a cheia do rio, sobre os nascimentos e as mortes, sobre as colheitas boas e as ruins, sobre as decisões dos anciãos. Mas ele também escreve por prazer. Gosta de copiar poemas antigos, de registrar sonhos contados por velhos, de guardar provérbios que escuta nas feiras. Um de seus favoritos diz: quem ouve, vive uma vez. Quem escreve, vive duas. E ele acredita nisso com todo o coração. A escrita no Egito não era simples. Os hieróglifos podiam significar uma coisa, e ao mesmo tempo, outra completamente diferente. Tudo dependia da ordem, do contexto, da intenção. Era preciso sensibilidade para escrever e para ler. Por isso, nem todos sabiam fazê-lo. Mas todos respeitavam quem sabia. Petu também tem uma pequena caixa com figuras de cera e argila. São selos que usa quando registra contratos. Ele não apenas escreve, ele atesta, autêntica, guarda. E às vezes, interpreta. Quando alguém sonha algo estranho, procura Petu. Ele ouve, pensa, escreve. E então, com voz calma, diz o que acredita estar por trás do sonho. Um dia, Héria perguntou a ele se as palavras podiam voar. Ele respondeu que sim. Algumas viram vento, outras viram pássaros. E as que não voam? Ela quis saber. Essas viram raízes, ele disse sorrindo. Ficam dentro da gente, firmes, mesmo quando a gente esquece delas. Petu às vezes vai ao templo. Lê textos antigos em voz baixa, como se estivesse conversando com o passado. Outras vezes, apenas observa. Diz que as palavras também crescem, no silêncio. Em casa, guarda seus papiros enrolados em panos de linho. À noite, antes de dormir, costuma escrever uma frase sobre o dia. Algo que viu, ouviu, sentiu. Um olhar, uma cor no céu, uma risada de criança. Para ele, cada pequeno acontecimento merece ser lembrado. E talvez por isso, ao redor da vila, muitos sintam que o que vivem não será perdido, porque Petu está lá. E com sua tinta escura e seus gestos suaves, ele transforma a vida em memória. Transforma o momento em história. No Egito, onde as pedras falam e os deuses se escondem em palavras, o escriba é um guardião do invisível, um construtor de pontes entre o hoje e o sempre. Na vila silenciosa, onde o Nilo dita os ritmos e os ventos conversam com as palmeiras, há uma sensação que paira no ar, como um perfume antigo que não se vê, mas se sente. É a presença dos deuses, não com trovões, nem com milagres espetaculares, mas com gestos pequenos, com sinais discretos, com sopros sutis no cotidiano. No Egito Antigo, os deuses estavam por toda parte, não apenas nos templos ou nos rituais, mas nas sombras das árvores, no reflexo da água, no voo inesperado de uma ave, no brilho de um escaravelho sobre a terra quente. Era como se o sagrado tivesse se debruçado sobre o mundo e nunca mais tivesse partido. Ti sente isso ao acordar e ver a luz da manhã filtrada pelas palhas do telhado. Ela sussurra um agradecimento a Ra, o Deus Sol, não como uma reza ensaiada, mas como quem cumprimenta um velho amigo. Ao preparar a cevada, antes de derramar a água quente, toca o pote com a ponta dos dedos e pensa: que esse alimento traga força. É um pensamento breve, quase um sussurro interno, mas ali há fé. Menem, ao lançar sua rede no canal para pescar, murmura o nome de Hapi, o deus do Nilo.
Não espera que peixes saltem sozinhos, mas sente que pedir licença, reconhecer o poder do rio, é também parte do ato. Quando volta com a rede cheia ou vazia, sabe que o gesto foi completo, porque os deuses às vezes dizem sim, outras vezes apenas observam. Héria tem um pequeno amuleto pendurado no pescoço, dado por Kesi, a senhora de voz rouca. É um olho de Horus esculpido em pedra azul. Ela o toca sempre que tem medo ou quando sente saudade da avó. Perguntou uma vez se ele funcionava mesmo. E Kesi respondeu: funciona como você quiser. Se você acredita, ele escuta. Na casa de Petu, o escriba, há um altar com uma vela de sebo e uma pena de íbis. Às vezes, quando não consegue escrever o que sente, ele acende a vela e fica olhando a chama. Diz que ali, no tremor da luz, os deuses sopram ideias. Não precisa entender. Apenas recebe. A presença divina também está nas pequenas decisões. Ti, ao escolher qual tecido bordar, às vezes segue o instinto. Os deuses me guiaram à cor certa hoje, ela diz. Menem, ao mudar o caminho de volta do campo, encontra um figo maduro caído à sombra, sinal de Bastet. Ri, referindo-se à deusa felina das surpresas doces. Não há separação entre o espiritual e o cotidiano. Tudo se mistura com naturalidade. As crianças aprendem isso observando. Sabem que a primeira fruta da estação deve ser oferecida à terra, que ao ver uma serpente é melhor parar e refletir, que sonhos têm mais significado quando vêm após noites silenciosas. Na vila, ninguém se considera santo, mas todos se consideram parte de algo maior. Há uma humildade tranquila no modo como vivem, uma consciência de que o controle é sempre parcial, o restante pertence ao mistério. Nas janelas, penduram-se pequenos ramos secos de ervas. Nos batentes das portas, às vezes, há marcas feitas com cinzas ou tinta, como quem desenha proteção. Ao plantar, os mais velhos jogam a primeira semente com a mão esquerda, um gesto que, dizem, agrada aos deuses da terra. E quando algo dá certo, uma colheita, uma cura, um reencontro, não se grita, foi sorte. Disse apenas, foi a vontade deles. E esse deles não é dito com medo, mas com ternura. À noite, quando as estrelas começam a aparecer no céu limpo do deserto, Héria pergunta à mãe: os deuses também dormem? Ti pensa por um instante e responde: acho que eles descansam quando a gente se sente em paz. Héria sorri, fecha os olhos e se aninha no colo da mãe. O silêncio se espalha pela casa como um manto leve. Porque no Egito, onde a vida é cíclica como o Nilo, os deuses não moram no longe. Eles habitam o agora, estão no farelo do pão, na sombra das tâmaras, no toque da água fresca nas mãos. Não gritam, apenas sussurram, para quem sabe escutar. A luz do dia já começa a dourar os telhados de barro, espalhando um brilho quente sobre a vila. O calor cede devagar, como se também se curvasse à chegada da noite. É nesse intervalo dourado, quando o tempo parece mais elástico e o ar mais leve, que o povo egípcio se prepara para celebrar. No Egito Antigo, as festas não aconteciam só em grandes templos ou nas cidades movimentadas. Até nas vilas pequenas, como a de Ti e Menem, havia espaço para a celebração. Mesmo que simples, mesmo que silenciosa. Porque celebrar ali era um modo de alinhar o corpo e o espírito ao ritmo do mundo. Hoje é uma dessas tardes especiais, o fim de um ciclo lunar, dizem alguns. A chegada da primeira fruta do verão, dizem outros. Ou, simplesmente, um momento em que todos sentem vontade de sorrir juntos. As mulheres da vila começaram cedo os preparativos. Tia acordou antes do sol e separou os ingredientes para uma receita que só faz nessas ocasiões. Bolinhos de tâmaras e farinha de cevada, amassados com mel e moldados na palma da mão. Enquanto os moldava, cantava uma canção baixa que aprendeu com a avó. Uma melodia que falava da abundância do rio e da leveza dos dias bons.
Harry a ajudou a enrolar os bolinhos e também a trançar uma faixa de linho azul, que usaria como fita no cabelo. Estava animada. Sabia que naquela noite haveria música, luzes e, talvez o mais esperado, histórias. À medida que o sol desce, as famílias começam a se reunir na praça de terra batida, no centro da vila. Não há grandes decorações, apenas tochas, feitas de galhos embebidos em óleo, presas em suportes de barro. Quando acesas, elas lançam um brilho dourado sobre os rostos, como se todos estivessem iluminados por dentro. Os homens trouxeram instrumentos simples, tambores feitos de couro, flautas de bambu, pequenos chocalhos com sementes secas. Não são músicos profissionais, mas tocam com alma. O ritmo é ancestral, firme, circular. A música convida ao movimento, não à exibição. As primeiras danças começam com passos tímidos. Mulheres giram com os braços erguidos, tecidos, flutuando no ar. Crianças imitam com risadas, tropeçando nas próprias pernas. Harry a gira, até cair sentada no chão, rindo alto, os olhos brilhando. Ti dança também, mas com uma elegância contida. Seus pés descalços desenham círculos na poeira. Sua túnica leve ondula como o Nilo em dia de vento. Menem observa de longe, com um sorriso pequeno e sincero. Não dança, mas bate palmas no ritmo, envolvido. Ao redor, pratos são compartilhados. Bolinhos, frutas frescas, pedaços de peixe seco temperado com ervas. Ninguém come sozinho. Os alimentos circulam de mão em mão, como bênçãos passadas adiante. Mais tarde, quando o céu já está escuro e a lua aparece como um barco branco no céu, os mais velhos se sentam em roda. As histórias começam. Não são contadas como lições, são oferecidas como presentes. Petu, o escriba, toma a palavra. Conta sobre o deus Ra, atravessando o mundo subterrâneo à noite, enfrentando serpentes para renascer toda manhã. Conta com uma voz calma, pausada, como quem abre uma janela entre mundos. Depois vem Kese, a anciã. Fala sobre um amor impossível entre uma mulher e um espírito do deserto. Sua voz falha às vezes, mas ninguém se importa. Cada pausa é como um suspiro do tempo. As crianças escutam boquiabertas. Os adultos também, porque ali, sob o céu aberto, o tempo se dobra. O passado se mistura ao presente, e o impossível parece possível. Em certo momento, alguém oferece vinho de palma. Pouco, só um gole para cada um. É doce, forte, simbólico. Não é sobre embriagar, é sobre brindar. Te levanta o cálice de barro e diz apenas, por tudo que volta. Menem a acompanha, e por tudo que permanece. E então bebem. A música recomeça, mas mais lenta agora. Os corpos já cansam. As crianças adormecem no colo. As tochas queimam mais baixo. Mas ninguém tem pressa de ir embora. Porque nessas noites, onde o sagrado e o cotidiano dançam juntos, o tempo parece saber que é preciso ir com calma. E assim, entre risos, passos, histórias e pão, a vila se embala. Celebrando não um evento específico, mas a própria vida. Esse mistério constante que se repete a cada pôr do sol, como uma festa que nunca se apaga completamente. A vila dorme, mas nunca completamente. Mesmo à noite, há sempre uma brisa que passa, uma folha que cai, um animal que se mexe no escuro. E no meio desse silêncio vivo, algo também se move dentro das pessoas. O cuidado. O zelo por si, pelo outro, pelo corpo que trabalha, pelo espírito que sente. No Egito Antigo, curar não era só tirar a dor. Era um gesto de escuta, de conexão, de harmonia. A saúde não era separada do divino, nem do cotidiano. Era uma dança entre o visível e o invisível, entre o remédio e a intenção. E quem cuidava, cuidava com as mãos e com o coração. Na vila de Menem, há uma mulher chamada Hanit. Ela não tem título de médica, mas todos a procuram quando algo sai do eixo.
Tem olhos firmes e fala devagar, como quem já ouviu muitos choros e muitos silêncios. Seu pequeno espaço ao lado de sua casa cheira a terra, a folhas secas, a óleo aquecido, um cheiro que conforta. Tia a visita quando sente o corpo pesado, ou quando Héria passa a noite inquieta. Leva um pouco de pão como agradecimento e senta-se no chão, deixando Hanit fazer suas perguntas com calma. Ela não começa com onde dói, mas sim. Como você tem dormido? Com o que tem sonhado? O que tem guardado dentro do peito? Hanit usa ervas. Manjericão para o estômago, mirra para feridas, flores de lótus para banhos relaxantes. Prepara infusões em potes de barro, aplica compressas mornas, massageia os ombros com óleos. Mas não é só isso. Ela também canta. Um canto baixo, quase um murmúrio. Diz que as palavras certas, ditas com amor, curam mais do que qualquer mistura. E de fato, algo muda. Ti já voltou dali com os ombros mais leves, mesmo sem saber dizer exatamente por quê. Os homens também procuram cura. Menem, quando sente as costas travadas após longos dias no campo, recorre a um emplastro feito com barro quente e folhas esmagadas. Às vezes, Hanit apenas encosta as mãos nas suas costas e respira fundo. O corpo precisa de descanso, mas o orgulho, às vezes, não deixa. Ele sorri, sem negar. Para as crianças, há histórias. Quando Héria teve febre certa noite, Hanit sentou ao lado dela e contou sobre uma estrela que caiu do céu e virou flor. A febre passou ao amanhecer e Héria jurava ter sonhado com a flor. No Egito, a medicina também vinha dos templos. Havia deuses ligados à cura. Sekhmet, com sua força de leoa, combatia doenças. Ísis, com sua doçura, trazia alívio. Às vezes um amuleto era usado, outras vezes uma prece. Mas nada substituía o toque humano, o olhar atento, o tempo dedicado. Ervas eram secas ao sol e guardadas com cuidado. As receitas eram passadas de mulher para mulher, de ancião para aprendiz, e o conhecimento crescia como planta, devagar, mas firme. Petu, o escriba, tem um caderno de papiro só para isso. Anota os tratamentos, os sintomas, as observações. Hanit permite, desde que ele não escreva tudo. Algumas curas moram no mistério, ela diz. Se você tentar prender demais, elas escapam. Havia também o banho como remédio. Nos dias de maior calor, as famílias iam até o canal e mergulhavam lentamente, deixando a água lavar não só o corpo, mas as preocupações. Às vezes, depois do mergulho, ficavam deitados na margem, olhos fechados, sentindo a terra respirar debaixo deles. E os sonhos. Ah, os sonhos. Muitas vezes eram vistos como mensagens. Quando alguém sonhava repetidamente com o mesmo lugar, o mesmo animal, a mesma voz, procurava um intérprete. Não para ter respostas absolutas, mas para abrir portas internas. Ti já teve um sonho com uma mulher que lhe entregava uma pedra azul. Hanit disse apenas: talvez você precise confiar mais no que carrega consigo. Na medicina do Egito Antigo, não havia pressa. Curar era acompanhar. Era estar. Era fazer parte da dor até ela querer ir embora. E assim, como o rio que leva, embora o que não serve mais, as dores também passavam. Algumas rápido, outras com o tempo certo. À noite, quando todos dormem, Hanit ainda está acordada. Organiza seus potes, acende um incenso, olha para o céu. Agradece não por ter curado alguém, mas por ter sido ponte. Porque no Egito, onde o corpo e o espírito são irmãos, cuidar é também se oferecer. Ao amanhecer, quando o sol começa a pintar de dourado os contornos da vila, suas sombras suaves revelam formas que nem sempre são notadas durante o dia. Linhas retas que se erguem com modéstia, muros que guardam silêncios, pequenas estruturas que, apesar de simples, carregam um peso antigo, o peso do sagrado que vive entre as paredes do cotidiano. No Egito Antigo,
A arquitetura não era apenas função. Era também intenção. Era um gesto de reverência, um diálogo com o mundo invisível, um modo de organizar o espaço para que os deuses pudessem passar por ele com tranquilidade. E mesmo nas vilas humildes, longe dos grandes templos, essa presença era sentida, porque o sagrado não precisava de altura, apenas de atenção. Na casa de Tia Menem, a arquitetura é modesta, mas carregada de sentido. Há um canto do pátio, reservado apenas para o altar de Ísis. Um pequeno nicho na parede, onde repousa uma estatueta feita de argila escura, com detalhes suaves no rosto e nos cabelos. Ao redor, pequenas pedras polidas, flores secas, um fio de contas de linho trançado. Ali, Ti deposita seus pedidos e agradecimentos, como quem deixa bilhetes para algo maior. Esse altar é parte da casa, está junto da vida. As crianças passam por ele todos os dias, mas sempre com cuidado. Héria gosta de deixar ali pétalas de flores que encontra no caminho. Nebu uma vez deixou uma pena branca, dizendo que era leve como o silêncio dos deuses. E não é só dentro de casa que o sagrado se revela. As ruas da vila são desenhadas de forma intuitiva, mas certas curvas seguem o caminho do sol. As portas de algumas casas são marcadas com símbolos. Um olho pintado, uma cruzanque esculpida na madeira. Não para mostrar poder, mas para lembrar. Aqui mora a proteção. Perto do canal, há uma pequena estrutura aberta, feita de colunas de pedra simples cobertas por palha. Ali, os moradores depositam oferendas ao Nilo. Um pedaço de pão, algumas tâmaras, flores recém-colhidas. Às vezes, jogam essas oferendas diretamente na água, observando-as flutuar por um tempo antes de desaparecer. Ninguém cobra explicação. O gesto basta. Petu, o escriba, certa vez escreveu num papiro: "A casa que respeita a luz abriga a verdade." Ele acreditava que a posição das janelas, a entrada do sol, o fluxo do vento, tudo isso era parte do equilíbrio entre o homem e o universo. Ti ouviu essa frase, e desde então, passa a manhã observando como a luz caminha pelos cômodos. Hoje os deuses acordaram antes de nós, diz, quando a luz entra cedo demais. As construções maiores, como os templos distantes, também influenciam o imaginário. Mesmo que nem todos visitem, todos falam deles. Sabem da grandiosidade, das colunas que tocam o céu, dos salões que ecoam passos e preces. Mas há uma consciência tranquila de que o essencial também pode estar perto. Em uma pedra colocada, com cuidado. Em uma sombra desenhada para o descanso. Em um teto que acolhe, em vez de apenas cobrir. A arquitetura egípcia, mesmo nas suas formas mais simples, carrega um senso de permanência. De que tudo ali foi feito para durar. Mas não apenas fisicamente, durar no sentido mais profundo, como uma presença que permanece mesmo quando ninguém está olhando. E assim, os dias seguem. As paredes protegem, mas também contam histórias. Os telhados abrigam, mas também apontam para o céu. As casas respiram junto com seus moradores. E no fim da tarde, quando o sol se despede e a luz toca de leve os altares, é como se o próprio mundo dissesse: estou aqui. Porque no Egito antigo, onde o visível e o invisível caminham lado a lado, cada pedra colocada com intenção vira santuário, e cada casa vivida com respeito se torna aos poucos templo. A luz se despede devagar, como quem não tem pressa de ir. O céu se tinge de tons quentes, laranja, cobre, um azul profundo que vai se espalhando pelas margens do Nilo. Aos poucos, o calor cede lugar a um frescor suave, e o barulho do dia dá espaço a uma música mais sutil, o som da noite. Na vila, os últimos gestos do dia são feitos com calma. Um pote de água é coberto com um pano limpo. As brasas do forno são cobertas com cinza para que durmam até o amanhecer. As crianças já bocejam, e os adultos falam mais baixo, como se respeitassem o silêncio que vai chegando devagar, feito brisa. Menem senta-se à porta de casa com os pés descalços na terra fria. Observa o céu se apagar em silêncio. Às vezes, Héria se junta a ele, apontando as estrelas.
Ali, olha, aquela parece o olho de Bastet. Ele sorri, mesmo sem conseguir ver a mesma forma. Deixa que a filha veja com os próprios olhos, da forma que seu coração quiser. A noite no Egito Antigo não era temida, era respeitada. Sabia-se que ela carregava mistérios, sim, mas também cura, descanso, inspiração. O deserto próximo, que de dia parecia ameaçador com sua imensidão e calor escaldante, agora se transformava em um oceano escuro, quieto, cheio de estrelas acima e histórias abaixo. Ti, antes de deitar, passa óleo perfumado nos pulsos, um aroma de flores secas e resina doce. Isso a ajuda a dormir melhor. Ela senta na esteira com as pernas cruzadas e respira fundo. Não faz longas orações. Apenas pensa no que viveu, em quem ama, no que deseja guardar no peito. Às vezes, acende uma lamparina por alguns minutos e deixa a luz dançar nas paredes. Diz que a chama ajuda a acertar a alma antes de fechar os olhos. Dentro das casas, as esteiras são estendidas lado a lado. Não há quartos separados. A família dorme unida, o calor dos corpos se mistura. Heria dorme primeiro, enrolada, como um pequeno pássaro. Nebu ainda luta contra o sono, ouvindo os sons da noite. Grilos, passos ao longe, uma coruja solitária. E lá fora, o deserto observa tudo em silêncio. É como um velho sábio que não fala, mas escuta. O vento sopra, devagar, levantando pequenas nuvens de areia que se espalham como véus finos sobre o chão. Às vezes, uma estrela cadente corta o céu. Ti já viu muitas, mas nunca pede nada. Diz que o céu já sabe o que ela precisa. Algumas casas deixam amuletos pendurados nas portas durante a noite. Um escaravelho feito de pedra, um cordão com nós protetores, uma figura de Anubis feita em madeira escura. Não para afastar monstros, mas para lembrar aos sonhos que estão sendo esperados. Nas noites mais claras, alguns moradores sobem ao telhado de casa para dormir ao ar livre. É uma prática comum, especialmente nas estações mais quentes. Deitados sob o céu estrelado, sentem-se parte do universo. O frio da madrugada toca a pele, mas o cobertor leve e a presença dos outros trazem conforto. Petu, o escriba, muitas vezes escreve à noite. A luz de uma chama pequena registra pensamentos, sensações, imagens que só surgem quando o mundo silencia. Escreve devagar, como se cada palavra precisasse ser escutada pelo céu antes de ser guardada no papiro. Na vila, todos dormem de forma diferente, mas com algo em comum: a entrega. Porque a noite no Egito é mais do que ausência de sol. É um portal. Um espaço onde os deuses se aproximam em forma de sonho, onde o passado e o futuro cochicham no ouvido de quem sabe escutar. E assim, entre suspiros e cobertores, entre estrelas e areia, a vila repousa. O Nilo continua correndo, ali perto, sussurrando histórias antigas que poucos conseguem entender. Mas isso não importa. O importante é saber que elas estão sendo contadas, porque no Egito, onde até o tempo parece respeitar a escuridão, a noite não é fim, é passagem, é promessa, é abraço. A noite no Egito Antigo não termina quando os olhos se fecham. Pelo contrário, é nesse momento, quando o corpo se entrega ao descanso e o silêncio se espalha como um véu leve sobre a vila, que outra realidade começa a se revelar. Uma realidade feita de símbolos, mensagens e caminhos que só os sonhos sabem traçar. Na casa de Menem, tudo dorme. O fogo está apagado, as esteiras aconchegam os corpos e o ar carrega um leve perfume de óleo de lótus, deixado por Ti sobre uma pequena pedra ao lado do altar. Heria murmura palavras desconexas enquanto dorme, com o rosto virado para o céu, como se estivesse ouvindo algo que vem de longe. Nebu se revira devagar e, por vezes, sorri. Os sonhos, para os egípcios, eram mais do que invenções da mente adormecida. Eram janelas abertas para outras dimensões. Eram pontes entre o visível e o invisível,
entre o agora e o que ainda está por vir. E mais do que isso, eram conversas com os deuses. Ti sempre acreditou nisso. Desde pequena, escutava a avó dizer que um sonho bem contado pode mudar o rumo de um dia inteiro. E por isso, ao amanhecer, ela sempre pergunta: sonhou alguma coisa essa noite? Não por curiosidade, mas porque sabe que o sonho traz pistas. Numa manhã recente, Héria acordou dizendo que viu uma mulher vestida de azul caminhando sobre a água. A mulher sorria, mas não falava. Apenas apontava para uma estrela. Ti não tentou entender tudo de imediato. Apenas acenou com a cabeça, pensativa. Depois, foi ao altar e acendeu uma pequena chama, em silêncio. Na vila, quando um sonho se repete, ou quando causa um impacto muito forte, as pessoas procuram alguém como Cassie, a anciã. Ela escuta com atenção, de olhos semicerrados. Não apressa o relato. E quando o sonho é contado, ela não interpreta de forma direta. Ela conta uma história, algo parecido que viveu ou ouviu, e deixa que o sonhador faça a ponte entre aquilo e o que sente. Petu, o escriba, coleciona sonhos. Tem um papiro só com descrições oníricas que as pessoas compartilham com ele. Usa palavras suaves, quase poéticas. Diz que, um dia, esses sonhos ajudarão os que virão depois a entender o que vivemos agora. Mas não são só os sonhos da noite que carregam mensagens. Certos presságios também são levados a sério. Um pássaro pousando na casa errada. Uma cobra atravessando o caminho. Uma chama que apaga sozinha. Tudo pode ter um sentido. Não de forma supersticiosa, mas simbólica. Como se o mundo estivesse sempre tentando conversar. E os contadores de histórias? Esses têm um papel precioso. São eles que ajudam a dar forma a esses mistérios. À noite, quando a vila se reúne, muitas histórias são nascidas de sonhos. Histórias de reis que sonharam com pirâmides flutuantes. De mulheres que entenderam o futuro ao ver um escaravelho em chamas. De crianças que encontraram respostas no silêncio de uma estrela. Essas histórias não têm pressa. São contadas em voz baixa, com pausas longas, com olhares distantes, e cada ouvinte entende de um jeito, porque o verdadeiro valor de uma boa história não é explicar. É abrir caminhos dentro da gente. Ti, por exemplo, tem uma história que sempre repete. A de um homem que sonhou que voava sobre o deserto com asas feitas de papiro. No sonho, ele via a vila inteira lá de cima, mas não reconhecia ninguém. Ao acordar, plantou uma árvore no centro da vila. Disse que queria deixar algo que crescesse mesmo depois que ele partisse. Ninguém soube ao certo o motivo. Mas a árvore continua lá até hoje. E Ti sempre toca seu tronco quando passa por ela. E assim, entre sonhos e histórias, o povo do Nilo vive seus dias com os olhos bem abertos, mas também com os olhos de dentro atentos, porque em cada detalhe pode haver um recado, um sussurro, uma promessa. E quando o sono chega, mais uma vez, é com o coração aberto que todos se deitam. Não apenas para descansar, mas para viajar. Para reencontrar rostos, reviver lembranças, ouvir o que não se pode ouvir acordado. Porque no Egito, onde o tempo se curva como o rio e o céu fala por símbolos, o sonho é tão real quanto o dia, e tão necessário quanto o ar. A manhã é suave, como se o dia tivesse escolhido acordar mais devagar. A vila respira num compasso tranquilo, e entre os sons conhecidos, o barulho da água nos canais, o rangido de uma porta de madeira, o chamado das mães para os filhos, há também um som mais sereno, mais pausado, o caminhar dos mais velhos. No Egito antigo, envelhecer era visto com reverência. A velhice não era sombra, mas fruto. Era tempo de repouso, sim, mas também de partilha, de ensinamento, de presença profunda. Os que haviam vivido muito não eram deixados de lado, mas trazidos para perto. Porque ali, naquela terra onde o passado e o presente caminham lado a lado,
Quem viveu o suficiente para contar era visto como uma espécie de espelho do tempo. Cassie, a anciã da vila, caminha com dificuldade, mas seus olhos brilham com firmeza. Sentada na sombra de uma tamareira, ela observa tudo, sem pressa, sem julgamento. As crianças se aproximam dela por instinto. Algumas não entendem suas palavras de imediato, mas compreendem seu tom. Porque o afeto, quando é antigo, fala outra língua. Ti visita Cassie com frequência. Leva pães macios, ajuda a massagear os pés com óleo morno, escuta com paciência as histórias que vez ou outra se repetem. Mas ela não se incomoda. Sabe que cada repetição vem com um detalhe novo, uma lembrança antes esquecida, um olhar mais profundo. Os mais velhos, como Cassie, não carregam apenas rugas. Carregam rituais. São os primeiros a ensinar quais ervas aliviam a dor. São eles que lembram as palavras exatas das preces antigas, os gestos corretos nas celebrações. Sabem o nome das estrelas visíveis em noites de agosto e reconhecem o som da chuva que chega muito antes de ela cair. Menem também aprendeu muito com seu avô, já falecido. Costuma repetir um gesto simples antes de comer. Toca a testa e depois o peito. Ele dizia que é para lembrar de pensar com o coração. E Nebu já imita esse gesto, ainda sem entender muito, mas sentindo que há ali algo que vale guardar. A velhice no Egito também era o tempo da preparação, não da despedida melancólica, mas da travessia. Havia uma paz silenciosa no modo, como os mais velhos falavam da morte. Como quem fala de um rio que será atravessado, não com medo, mas com respeito. Cassie tem um pequeno baú com seus objetos mais queridos. Uma estatueta de Ísis, um pedaço de tecido trançado com fios dourados, algumas pedras lisas recolhidas do deserto. São coisas que me lembram de mim mesma, diz. Um dia serão passadas adiante. Mas por enquanto, ficam ali sob seus cuidados. Ti já pensa nisso também. Guarda cartas que nunca entregou, pequenos bordados feitos em noites solitárias, pedaços de frases anotadas com carvão. Um dia serão de Héria. Mas só quando ela souber escutar com os olhos. Os ritos de passagem não são secretos, nem grandiosos. Quando alguém parte, há choro, claro. Mas também há música baixa, palavras ditas entre suspiros, lembranças contadas como presentes. O corpo é preparado com carinho, ungido com óleos, envolto em linho. O nome da pessoa é repetido com doçura, para que não se esqueça de quem foi, nem de quem ainda é em outro plano. Petu, o escriba, guarda um papiro com os nomes dos que já partiram. Escreve com letra firme, como quem planta memória no papel. Diz que, enquanto os nomes forem lidos, ninguém se perde completamente. E no fim do dia, quando a vila se cobre de sombra e os grilos recomeçam sua sinfonia noturna, os mais velhos olham o céu com serenidade. Sabem que viver é também aprender a partir. Mas, sobretudo, sabem que viver bem é deixar atrás de si um rastro de calma, de sabedoria, de presença. Porque no Egito, onde tudo se transforma sem se perder, a velhice é mais do que o final, é a colheita. E a preparação é feita como se embala um presente, com cuidado, com silêncio, com amor. O tempo passa como o próprio rio, fluido, constante, sem alarde. Os dias se repetem com pequenas variações, como notas de uma melodia antiga que nunca se esquece. E no Egito antigo, onde tudo é cíclico, o sol, a cheia, a colheita, a vida, há uma certeza que paira sobre cada gesto, cada semente lançada à terra, cada prece sussurrada ao entardecer. Tudo retorna. O Nilo, esse espelho líquido da Badininon, eternidade, é o coração que pulsa sob a pele do Egito. Suas águas sobem, inundam, fertilizam, depois recuam. E com elas, os campos florescem, os barcos deslizam, as vidas se renovam. É ele quem embala o nascimento e o luto, a festa e o silêncio, o riso e o repouso. Menem olha para o rio ao amanhecer,
como faz todos os dias. Não espera novidade, espera a presença. O brilho da água, o som da corrente suave, o cheiro de barro úmido. Ele sabe que mesmo quando o rio parece o mesmo, algo mudou. E que esse movimento discreto é a própria definição de vida, Douti. Caminha até a beira com um pequeno jarro, mergulha-o devagar, sem pressa, deixando a água entrar como quem convida um espírito para casa. Depois, leva essa água para o altar de Ísis, onde a deposita com um pensamento bom. Não faz pedidos, apenas agradece. O que virá, virá com o tempo certo. As crianças também sentem essa cadência. Nebu já entende que há épocas de espera, que nem tudo se planta para colher no mês seguinte, que algumas coisas germinam devagar, por dentro. Héria, por sua vez, ainda vive no encanto. Vê o rio como um ser que sonha à noite e acorda, com vontade de brincar de mar pela manhã. E Kesse, com seus olhos já voltados para outros horizontes, diz que o Nilo tem memória, que ele guarda cada história contada nas suas margens, cada nome sussurrado ao vento, cada lágrima caída em silêncio. É por isso que ele nunca seca, ela diz, porque vive cheio de lembranças. Quando alguém parte, como partiu, o pai de Menem muitos anos atrás, o corpo é devolvido à terra, mas com a bênção da água. Um jarro do Nilo é derramado sobre os pés do falecido, como quem limpa a poeira da travessia. E o nome dele é dito 3 vezes, para que os deuses o reconheçam do outro lado. A morte no Egito não é fim, é travessia, é retorno, assim como o rio se afasta e volta, assim como a lua some e ressurge. Tudo vai, mas tudo também vem. Petu, em uma de suas anotações, escreveu: o rio não leva, o rio devolve, o tempo não apaga, o tempo transforma. E é isso que a vila aprende todos os dias, mesmo sem saber. Cada ciclo é sagrado. Cada repetição carrega algo novo, e cada gesto, por mais pequeno que pareça, ecoa longe. À noite, quando a vila se recolhe mais uma vez e o céu se enche de estrelas antigas, o som do Nilo continua, suave, constante, como um sussurro do mundo dizendo que está tudo bem. Porque, no Egito Antigo, e talvez em todo lugar onde se vive com olhos atentos e coração aberto, a vida não caminha em linha reta. Ela gira, ela flui, ela retorna. E é assim, na beira do rio, entre a areia e a água, entre a luz e a sombra, que o mundo continua e que o descanso encontra morada.